Olá pessoal, esse tutorial é para a gente fazer uma síntese do que a gente acabou de discutir analisando o texto A Química da Paixão. Esse exercício ele permitiu exemplificar para vocês como que a gente analisa um comportamento considerando seus condicionantes biológicos, etológicos e psicológicos. Lembrando que todo comportamento, do mais simples ao mais complexo, estou falando de paixão, poderia estar falando de comportamentos complexos, como por exemplo a vingança, né, ou a inveja. Ou poderia estar falando de comportamentos simples, como a nutrição e a hidratação. Independente do comportamento, independente do animal, todos os comportamentos terão condicionantes biológicos, etológicos ou psicológicos. Eles podem ocorrer mais ou menos, dependendo da espécie, mas ele vai existir. Quando a gente olha o comportamento, às vezes é muito difícil a gente conseguir separar o que é um ou o que é outro, porque eles estão muito conectados. Mas a gente consegue entender quais são esses condicionantes, embora eles estejam conectados. É muito difícil estudar só um separadamente, né? Mas o conjunto como um todo a gente consegue fazer essa separação. Quando a gente vai entender o comportamento, a gente quer responder 4 perguntas. Como o comportamento ocorre, por que o comportamento ocorre daquele jeito e quando e com quem esse comportamento ele é desencadeado, certo? E cada um desses condicionantes responde a cada uma dessas perguntas. Quando eu quero responder como um comportamento ocorre, eu vou usar os condicionantes biológicos. Os condicionantes biológicos são todos aqueles elementos que compõem o corpo orgânico desse animal ou desse indivíduo. Então, são os processos fisiológicos, metabólicos, os neurotransmissores, os hormônios, temperatura interna, músculos, ossos, cartilagens, glândulas, né? É o corpo, né? E são elementos físicos que existem que eu posso medir. Então, eu posso medir a concentração de hormônios ou de neurotransmissores, né? Enfim. E para eles existirem na concentração que eles existem, no momento que eles existem, eles precisam ser expressos a partir de um referencial genético, certo? Então, quando alguém perguntar como que ocorre o comportamento tal, eu vou usar os referenciais físicos, biológicos, para poder explicar o que existe, de fato, né? Eu posso, numa análise de comportamento, me ater a essa parte? Posso. Lógico que os outros 2 elementos eles vão trazer uma interpretação muito mais rica da análise desse comportamento. A etologia, os condicionantes etológicos, eles respondem por que um determinado comportamento ocorre daquela forma. Logo, é história, né? Eu não tenho como pegar, eu não tenho como provar, né? São hipóteses que eu vou criar a partir da comparação desse comportamento com outras espécies, para eu poder entender como foi que esse comportamento foi fixado pela evolução e por que ele existe até hoje, né? Então, eu preciso olhar para trás, olhar para a história, comparar com os animais vivos atualmente, o que traz um componente muito delicado para seres humanos, pois o nosso parente mais próximo está muito distante, porque a gente não tem nenhum hominídeo vivo atualmente, né? Nesse caso do comportamento reprodutivo humano, a gente compara com aves, né? Está bem distante da gente filogeneticamente, mas o que acontece? As aves elas têm uma estratégia reprodutiva muito parecida com a nossa, né? Os filhotes eles nascem muito prematuros, né? Muito dependentes dos pais, né? No caso dos mamíferos, onde a gente se enquadra, isso já não acontece, né? Então, geralmente nos mamíferos, como as fêmeas têm glândulas mamárias, elas dão conta, as fêmeas dão conta de cuidarem sozinhas dos seus filhotes, a maioria delas, né? No caso do ser humano, como a gente assumiu a postura bípede, a abertura da bacia da mulher diminuiu muito, o filhote teve que nascer muito mais prematuro, né? Então, o nosso filhotinho, se a gente for comparar com um cavalo, por exemplo, que já nasce andando, né? O nosso filhotinho, ele demora mais de 1 ano para começar a andar, demora 2 anos para começar a falar. Então, ele nasce bem prematuro e muito dependente dos 2 pais, porque por mais que a mãe alimente, o pai precisa ajudar ela a conseguir alimento para ela mesma, enfim, né?
Assim como nas aves, né? Principalmente quanto menor é a ave, né? Esses pequenos passariformes, mais prematuro nasce esse filhotinho, mais dependente dos pais, né? Filhotinho de galinha, por exemplo, já não depende do pai, ele já nasce andando, já nasce ciscando, já precisa só da proteção. Mas o filhotinho de passarinho, por exemplo, nasce com os olhinhos fechados, não consegue voar, não consegue, né? Depende totalmente dos pais para proteger e para poder alimentar também, né? E nesses dois grupos, a gente consegue ver esse comportamento reprodutivo dividido em duas fases, a fase de paixão e a fase de amor, né? Na fase de paixão, o corpo, né, toda aquela cascata bioquímica, ele vai funcionar mediado pelas catecolaminas, né, que são substâncias que têm a ação da anfetamina, né, ou seja, vai deixar o corpo extremamente ligado, né, um momento muito grande de tensão, de energia, né, é uma fase muito instintiva, né, muito inconsciente, é um momento em que o corpo, e isso ocorre, né, nas espécies, quando ele encontra o parceiro e ele checa com seus referenciais biológicos se há uma compatibilidade ou não, né? Essa compatibilidade ela é medida a nível imunológico, mas a intenção é que esse material genético desse outro indivíduo seja o mais diferente possível, né? Para que se tenha, né, esse indivíduo com maior probabilidade de sobrevivência, né? Então essas checagens elas são feitas, né? Então, nesse momento em que há essa possibilidade desse indivíduo ser mesmo o par mais compatível, nada mais interessa, né, no momento. Então, a atenção para outras coisas ela é diminuída, já não importa mais comer, tomar banho, né? A preocupação é o quê? Estar junto com esse parceiro que foi identificado como sendo essa possibilidade para uma prole e uma sobrevivência efetiva, né? A segunda etapa, que é a etapa do amor, ela já vai ser mediada por substâncias opostas, né? Que são as endorfinas, e elas vão ter uma ação parecida com a morfina, que é de tranquilidade, né? E esse é um momento em que ele o amor ele já não é definido como uma emoção, mas sim como um sentimento, porque existe um componente racional e uma decisão se esse vai ser o parceiro ou não, né? Mesmo nas espécies, essa fase de namoro, né, em outras espécies de aves, podem ter duração de uma semana, ou semanas, dias. Os albatrozes, por exemplo, namoram 7 anos, né, em que durante esse tempo eles avaliam a potencialidade do parceiro de ser um bom pai, um bom parceiro, uma boa parceira, uma boa mãe, enfim, né? E aí sim decidem começar a ter as suas proles desde então e ficam juntos para o resto da vida, né? Essa existência desses dois indivíduos como um casal, ela vai, né, contra esse contexto individual. Então, para o casal existir, tem que ter uma motivação, né? Se essa motivação ela já não existe, já não se sustenta essa ideia de casal juntos, né? Então, isso é bem interessante. Então, para o componente de paixão, é muito importante que o indivíduo esteja extremamente ligado mesmo, que ele tire a atenção das outras coisas para ele poder, né, verificar se esse é mesmo o melhor parceiro. Já no amor, é importante que ele esteja mais confiante mesmo nesse parceiro, para que ele tenha essa estrutura para poder procriar e criar, né, essa sua prole. E o componente da psicologia, ele vai dizer quando e com quem, né? Então, esses processos biológicos ocorrem sempre dessa mesma forma, porque a natureza fixou dessa forma, tem a ver com o nosso percurso evolutivo, porém, não podemos desconsiderar que cada indivíduo tem as suas experiências próprias, né? Tem as suas características individuais, que vão condicionar qual que é o indivíduo que vai desencadear toda essa cascata bioquímica relacionada com a paixão, né? A gente tem um componente de experiência muito importante, então é lógico, o estímulo que vai desencadear isso aqui num jovem ou num adolescente é diferente no adulto, né? Porque tem o componente de experiência que faz com que ele vá ficar muito mais restritivo a essas situações, né? E tem o contexto individual, né? Isso pode ser desencadeado por parceiros do mesmo sexo, de sexo diferentes, enfim. Né? Então, você vai ter um contexto individual muito, muito grande, né?
E isso traz esse componente bem interessante, que a biologia nos une, né, nessas características. Então, eu sou igual a todos os outros seres humanos e até outros animais. Isso me dá uma segurança por me sentir pertencente a um grupo. Por outro lado, a psicologia nos individualiza, e isso também é muito importante, porque me faz me ver como um sujeito único, né, com as minhas características. Então é isso, pessoal. Então, a partir de agora, analisando os comportamentos e olhando esses comportamentos, procurando pelos condicionamentos biológicos, etológicos e psicológicos.